Olá, meus amores, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje eu tô aqui para falar um assunto que eu já falei algumas vezes aqui no canal, que é muito importante. É sobre a relação intestino-cérebro, cérebro-intestino. Como o intestino afeta o seu humor e o seu comportamento e como isso tem tudo a ver com a sua microbiota intestinal. Fica ligadinho aqui nesse vídeo que você vai entender a relação do cérebro-intestino e como isso é importante para que você entenda a importância da sua microbiota intestinal. Beleza? Hoje eu vou fazer um comparativo e vou explicar um pouquinho para vocês com relação ao autismo. E você não desliga, porque no final deste vídeo eu vou explicar com casos reais que eu presenciei, que eu tive próxima da situação e que eu posso provar que esse estudo não é balela, é real e oficial. Eu vou mostrar para vocês no final e vou provar para vocês que é uma coisa que eu de perto vivenciei. Então, bora lá falar um pouquinho sobre autismo e essa relação com a microbiota intestinal. Karina, autismo com microbiota intestinal? O que tem a ver? Então, bora lá que hoje eu vou explicar tudinho para vocês e tantas outras coisas de humor e de comportamento podem estar relacionadas com o seu intestino. E eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, quem me segue sabe disso. Então, bora lá! Os portadores de autismo, para quem não sabe, tem como sintomas aqueles comportamentos repetitivos, distanciamento social, tem dificuldade de ter uma relação social com as outras pessoas e também dificuldade de comunicação. Então, esses são os sintomas característicos de quem tem autismo. O autismo foi estudado, começou a ser estudado mais a fundo no meio do século XX. O Dr. Hans Asperger começou a estudar sobre autismo e começou a identificar esses sintomas que são parecidos em quase todos os portadores do autismo. E em junho de 2019, ou seja, muito recente, o Dr. Krajamalnik e o Dr. Adams, depois eu vou deixar o link aqui dos estudos deles aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha, resolveram estudar a microbiota intestinal de 18 portadores de autismo. Estudaram a microbiota dessa população e o que eles descobriram? Que a microbiota intestinal desses portadores de autismo tinha uma percentual muito reduzidos de bactérias do bem lá dentro. Então, que a microbiota deles era diferente e menos populosa de bactérias do bem do que a população normal. Eles fizeram esse comparativo. E aí, eles descobriram isso por essas pesquisas e análises e resolveram fazer um tratamento de transplante de microbiota fecal, que chama MTT, Microbiota Transfer Therapy. O que eles fizeram? Eles fizeram um transplante de microbiota de pessoas saudáveis para 18 crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, portadores de autismo. Então, eles pegaram uma microbiota de pessoas que são saudáveis. E como é que eles fazem isso? Com um transplante fecal. Eu já falei sobre transplante fecal, principalmente para tratar de Clostridium difficile. Quem tem questões de Clostridium difficile, tem infectado por essa bactéria, só consegue sobreviver na maioria dos casos fazendo um transplante fecal de pessoas saudáveis para a pessoa que está doente. Então, eles fizeram uma coisa bem similar com esses portadores de autismo que tinham uma microbiota diferente. Então, eles fizeram um transplante fecal oral, por via oral e por via anal, transportaram a microbiota saudável para esses portadores de autismo que tinham a microbiota danificada ou diminuída. O que aconteceu com esse estudo? Depois de 10 semanas, eles foram avaliar de novo como estava a microbiota depois desse transplante e a microbiota desses pacientes que tinham sido inoculados com uma microbiota saudável estavam com uma microbiota com uma população de bactérias do bem muito mais saudável. Tinha aumentado em 84 vezes os bifidobactérios e tinham inclusive uma bactéria chamada Provotella que praticamente não existia, realmente ali já estava crescendo também. E aí eles pegaram esses 18 pacientes que tinham autismo severo depois de 2 anos e reavaliaram esses pacientes para ver como
que tinha se comportado esses pacientes depois de 2 anos e da transplante, do MTT, do transplante de microbiota para esses pacientes autistas. Depois de 2 anos, esses pacientes, somente três desses 18 apresentavam sintomas de autismo severo, os outros todos estavam praticamente com uma vida social normal, sem praticamente aqueles sintomas característicos do autismo. Gente, isso não é incrível? E o que significa? Que a microbiota intestinal é tão importante para a sua saúde, para a sua imunidade. A gente já fala muito sobre isso, por isso que eu falo até do meu guia do probiótico, como é importante inocular probióticos para a sua saúde, para a sua imunidade e agora, inclusive, mais ainda comprovado para o seu comportamento, para a sua saúde mental. Certo? E o bacana que eu trouxe isso é porque logo que eu comecei o canal, eu já tomava kefir e eu comecei a pesquisar muito sobre kefir também, no meu blog também tem muito sobre kefir. E aí eu fui pesquisando doadores de kefir e aí, aliás, dá uma olhadinha aqui também nesse vídeo sobre kefir, porque o kefir também tem alguns problemas. É importante você tomar cuidado com a origem do seu kefir, porque tem que ser um kefir de boa procedência, porque ele pode estar contaminado, pode estar com coliformes fecais, porque são pessoas que cultivam. Então você precisa cuidar para que esse kefir seja de origem importante. Por isso que eu, inclusive, se você quiser, deixa aqui seu nome, que depois eu te passo um nome de uma pessoa que doa esse kefir. E a pessoa que eu encontrei para doar o kefir é uma pessoa que eu estimo muito, chama-se Miriam. E ela virou minha parceira com essa história do kefir, porque eu sempre peço para ela quando eu preciso e sempre indico ela quando as pessoas querem uma doação de kefir confiável. Eu sempre falo sobre o kefir de água, tá, gente? Não o kefir de leite, para quem tem questões gastrointestinais. Depois eu explico melhor em outro vídeo, já tem aqui. E aí, ela começou a produzir, como foi a história dela? Ela começou a produzir kefir. Por quê? Porque ela tem um filho autista. E hoje ela produz e doa kefir para muita gente, porque o filho dela, por causa do kefir, eu fico até arrepiada, gente, por causa do kefir, começou a melhorar o comportamento dele. Ele era um autista grave e com sintomas agravados, né, bem sério. E quando ele começou a tomar o kefir, ele não comia, ele só comia 2 ou 3 alimentos. Ela falou que ele não conseguia comer nada, só comia arroz, acho que alguma coisa, não sei, 2 ou 3 alimentos. Tinha muita dificuldade no banheiro, tinha um comportamento muito difícil, ela não conseguia lidar com ele. E quando ela começou a dar o kefir para ele, aos poucos o comportamento dele foi mudando. A microbiota dele, consequentemente, foi mudando, porque ele começou a colocar bactérias do bem no intestino dele. Então, ele começou a se alimentar melhor, começou a ir melhor ao banheiro, a microbiota dele, consequentemente, estava mais populosa de bactérias do bem e o comportamento dele começou a mudar. Essa mulher mora aqui no Brasil, a história dela tá toda no meu blog, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem o meu blog, tem toda a história dela, tudo sobre kefir, eu explico tudo lá também, como cultivar, como conseguir uma mudinha, lá tem os links para ela também, para doação. Então, gente, isso é verdade. Essas pesquisas que eles estão fazendo, que recentemente isso foi feito agora em junho do ano passado, de 2019, já é fato, porque isso aqui a gente testou aqui perto, aqui do lado, aqui no Brasil. Então, e sempre que tem uma mãe, eu sei que tem muita gente com questões gastrointestinais, principalmente os autistas têm mesmo essas questões, e me procuram, eu sempre indico essa pessoa, a Miriam, porque ela tem em casa a prova viva de que probióticos fazem a diferença na sua saúde como um todo, inclusive na sua saúde mental, e para quem tem autismo também faz toda a diferença. Então, gente, vou deixar os links aqui embaixo, dá uma olhadinha aqui no guia do probiótico, que também vai te ajudar a entender melhor a importância do probiótico para a sua saúde como um todo, tá bom? Um beijo grande no coração e até o próximo vídeo, espero que tenha te ajudado.